Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, professor da disciplina Matemática, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Nessa videoaula, nós vamos iniciar o estudo do nosso quarto módulo, Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática. Nesta primeira unidade, nós vamos tratar do tema Tecnologias e o Ensino e Aprendizagem de Matemática. Certamente, quando a gente pensa em matemática, a gente já liga esse tema, esse conceito, essa área de estudo ao tema de tecnologias. Afinal, quando a gente pensa em tecnologias, nós lembramos inicialmente das tecnologias do formato digital. E a gente vai ver na aula de hoje que tecnologias não são apenas isso, né? Não se trata apenas do ente digital para que um artefato, para que um instrumento seja considerado uma tecnologia. E, além disso, nós vamos ver como que a matemática e o seu ensino se insere no contexto dessa discussão. Nós vamos ver que a matemática, por si só, também é um tipo simbólico de tecnologias. Dessa forma, a gente enuncia o nosso objetivo de aprendizagem dessa videoaula, que é compreender como as tecnologias, vistas como extensões humanas, transformam práticas pedagógicas e a sociedade, e avaliar criticamente seu impacto no ensino, especialmente na dinâmica da matemática e seu ensino. Então, essa videoaula não é apenas mais uma videoaula para discutir tecnologias e seus impactos na sociedade. Além deste pano de fundo, a gente vai tratar de inserir a matemática e o seu ensino nessa discussão. Então, o nosso intuito é fazer com que vocês tenham uma compreensão melhor acerca do uso das tecnologias na educação, do uso das tecnologias no ensino de matemática, e também para que vocês reflitam sobre alguns desafios, né? Esses desafios que perpassam desigualdades no acesso às tecnologias e também pensar em novas formas mais interativas e inclusivas no ensino da matemática, permeado pelo uso de tecnologias e tecnologias digitais. Então, como é de praxe na nossa disciplina, a gente inicia trazendo alguns questionamentos, algumas perguntas que suscitam as discussões que serão feitas ao longo do módulo, seja nessa videoaula, seja nas leituras propostas e seja no material preparado para o seu estudo. Então, já que o nosso tema hoje é tecnologias no ensino e aprendizagem da matemática, a gente já começa com a primeira pergunta. Afinal, né, o que são tecnologias? Qual o contexto para discutirmos tecnologias? Qual é a relação entre tecnologias e sociedade? Então, nós temos aí as três primeiras perguntas que caracterizam a discussão maior sobre tecnologias. Afinal, né, do que se trata a tecnologia, qual é o seu papel numa sociedade, nessa sociedade atual em que vivemos, e também perguntamos se as tecnologias elas seriam neutras nesse contexto. Então, essas perguntas, por si só, elas já nos direcionam para diversos posicionamentos acerca de tecnologias, a nossa compreensão acerca de educação e também o nosso posicionamento enquanto cidadão nessa sociedade. Pensar que tecnologias é algo utilizado na educação também deve servir como um eixo motivador que suscita novas discussões, e essas discussões devem ser também bastante críticas, afinal, nós, professores em formação, também estamos inseridos nesse contexto e somos diretamente afetados, né? Não somente como consequência de políticas públicas, mas também porque nós estamos trabalhando numa perspectiva educacional para a formação de cidadãos críticos e cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. E as duas perguntas finais: novas tecnologias na educação. Como lidar? Que postura que o professor que ensina matemática deve tomar para romper com a zona de conforto? Então, certamente, você que já foi estudante em algum momento, já estudou o assunto matemática, algum assunto específico da área, certamente você já se deparou com alguma situação em que
as tecnologias digitais estavam inseridas nesse processo de educação. Mas agora que você está sendo formado para atuar nas séries iniciais ou na educação infantil, você está sendo convocado a refletir sobre essas questões agora na sua prática. Então, o nosso intuito aqui é trazer alguns elementos que possam contribuir com a sua formação nesse processo, nesse contexto de tecnologias educacionais e o ensino de matemática. Tecnologia, sociedade e educação. São três grandes temas que não necessariamente surgiram historicamente nessa ordem e que também não necessariamente devem aparecer nessa sequência durante a nossa discussão ou durante uma outra discussão que envolvam esses três temas. São temas, né, que estão interligados entre si e que, como nós vimos no nosso primeiro módulo, quando nós tratamos de uma matemática cultural e historicamente construída, nós vimos que o saber científico e o que nós chamamos hoje de saber matemático, ele foi desenvolvido durante milênios, né, durante toda uma história humana, né, e culturalmente e historicamente construída, quando o homem tinha necessidades de resolver alguns determinados problemas do seu cotidiano e que para isso ele foi criando, né, novas compreensões científicas, novas habilidades técnicas para resolver esses problemas. E nós vimos também que, além disso, né, além dessa questão da sobrevivência da espécie, da sobrevivência das primeiras tribos, das primeiras sociedades, havia também uma preocupação com a questão da transcendência, a transcendência aqui pensada num sentido de projeção, né, de você projetar. E essa é uma característica humana, né? Somente os seres humanos que projetam essa construção científica, essa construção prática, para, inclusive, pensar no futuro, né? No futuro e no futuro que seja melhor para todos. Então, nós vimos que, a gente vê, né, que tecnologia, sociedade e educação, elas estão permeadas em todo esse contexto de discussão sobre a história da humanidade, sobre a história da sociedade, da tecnologias, inclusive da educação, com essa compreensão de como projetar, de como transcender todo esse conhecimento para gerações que virão no futuro. Então, é por isso que o D'Ambrosio ele nos traz que os grandes pulsões da espécie humana são a busca de sobrevivência e a busca de transcendência. Então, nós vemos que tanto a matemática quanto a tecnologia, elas são essenciais e indissociáveis na vida dos homens e mulheres que vivem em sociedade, que desejam não apenas sobreviver, mas transcender, e que têm a expectativa de que o mundo seja composto por pessoas melhores. Então, nós entendemos que ambas, tanto a tecnologia quanto a matemática, elas devem ser apropriadas pelos sujeitos, inclusive nós, professores em formação, devemos nos apropriar e utilizar na nossa prática docente na educação básica, porque tanto a tecnologia quanto a matemática possibilitam uma leitura, uma compreensão, uma intervenção na realidade, além de mudanças nessa sociedade. E isso inclui, logicamente, uma transformação de novos modos de vida, novos modos de pensamento, novos modos de socialização, de produção, inclusive de educação. Então, nós temos a compreensão de que tecnologias implicam em mudanças e no desenvolvimento social e científico de uma sociedade. Então, quando nós discutimos tecnologias educacionais, nós temos que pensar também nas questões de desenvolvimento tecnológico e social também. Aqui nós entendemos desenvolvimento como práticas e atitudes que relacionem progresso em cada uma dessas áreas, né? Então, será que ao criarmos, ao termos progresso científico, tecnológico, necessariamente implica, né, em um progresso social? Bom, então, a gente pode pensar, por exemplo, no homem primitivo das primeiras sociedades, em que
aquele ser humano ele tinha uma certa necessidade, por exemplo, de separar, né, a carne da caça da sua pele, né? Afinal, a forma como nós consumimos, digerimos alimento permanece, né, próxima ou semelhante, inclusive aos dias de hoje, que nós não comemos, né, não digerimos alguns tipos, né, de pele, de maneira geral, de outras caças, por exemplo. Né? Então, o homem teve essa necessidade inicial, né, de criar formas, de criar instrumento para que isso fosse possível. Né? Então, se hoje nós temos a facilidade de encontrar no açougue, no mercado, pele separada da carne em si, né? Vamos trazer isso para um contexto de milênios atrás, né? Em que o homem não tinha esse utensílio, por exemplo, faca, como nós temos hoje. Então, ele se valia de pedras, né? Que é um instrumento rudimentar, e essa pedra era lascada, ela era trabalhada de maneira que permitisse essa separação da pele da carne da caça. Então, pensar, né, em desenvolvimento tecnológico é pensar nessa relação direta que há, né, entre tecnologia e o desenvolvimento social. Né? Então, a criação, né, dessa lasca de pedra permitiu um progresso social também para que novas formas, inclusive formas de vida, fossem facilitadas por essa nova criação tecnológica. Então, pensar nesse desenvolvimento é pensar na criação, né, de produtos e processos, e esses processos não necessariamente, né, serão materiais, nós também podemos ter processos imateriais. Né? Então, a criação dessa pedra, por exemplo, facilitou a vida ao permitir separar a pele da carne dessa caça. E a história da matemática também coaduna com essa colocação, ao nós pensarmos que homens e mulheres foram desenvolvendo, foram inventando, foram aperfeiçoando alguns instrumentos que facilitavam a sua sobrevivência e também, de certa forma, favoreciam a questão da transcendência da espécie e também a transcendência de todo o conhecimento acumulado por aquela espécie. Então, isso também coaduna com o nosso saber matemático. Inicialmente, né, logicamente, a matemática não foi criada como tal, mas ela foi se acumulando por meio de algumas técnicas, por meio de alguns saberes científicos que foram sendo desenvolvidos, sendo acumulados e chegaram até os dias de hoje para que nós utilizemos, né, e inclusive formemos novos estudantes para a matemática, para a sua utilização em um contexto educacional e também, logicamente, muito mais esperado, reconhecer e fazer o uso dessa matemática na sociedade em que nós vivemos, inclusive fora da escola. Então, o fazer matemático é entendido como as ideias matemáticas utilizadas pelos seres humanos foram utilizados para sobreviver e também para transcender. Logicamente, essa é uma discussão um pouquinho incipiente e vai em direção ao que nós propomos para essa videoaula, mas pensar em desenvolvimento tecnológico e social também implica em pensar em questões maiores, né? Há uma relação direta entre essas duas formas de progresso, né? Mas nós temos que pensar que, será que quando há um desenvolvimento tecnológico de maneira adequada, de maneira satisfatória, será que isso traz boas consequências também para um desenvolvimento social? Nós podemos pensar aí em diversos exemplos, né? Por exemplo, a criação das lâmpadas de LED. Elas têm diversas potencialidades e uma boa, né, utilidade para a nossa vida cotidiana. Porém, né, cria-se um outro problema que é justamente o seu descarte. Né? Então, a gente pensar em questões que envolvam um desenvolvimento tecnológico também implica em pensar em será que isso também está trazendo um bom desenvolvimento social? Então, a relação direta existe, mas não necessariamente ela será de maneira diretamente proporcional. Né? Às vezes pode haver um certo
uma certa proporcionalidade inversa, né, como a gente chama na própria matemática, né? Então, nós também, como educadores, como criadores de tecnologias, como consumidores dessa tecnologia, nós também temos que levar em consideração essas questões. Então, como nós falamos no início da aula, o nosso objetivo não é apenas trazer mais uma discussão sobre tecnologia, sociedade e educação. Nós buscamos, mesmo que de maneira introdutória, incipiente, abordar questões da matemática nesse processo. Então, você certamente conhece uma certa gama de autores que já tratam deste assunto, né, de maneira mais geral, sobre tecnologias educacionais na sociedade, e o nosso intuito aqui é buscar também autores que trabalham numa perspectiva da educação matemática. Então, eu trouxe para a gente a autora Kensky, que é uma referência na área, e ela nos diz que o conceito de tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso e suas aplicações. Então, a gente vê que essa definição da autora Kensky, ela vem ao encontro do que nós discutimos até o momento. Nós entendemos que a matemática, que a ciência, que as tecnologias, elas foram desenvolvidas na história do homem, culturalmente situado, e também no intuito, né, de atender às questões de sobrevivência e às questões de transcendência. Então, tudo aquilo que o homem desenvolveu, tudo aquilo que o homem criou para satisfazer uma necessidade temporária ou até mesmo permanente, tudo isso é denominado por essa autora Kensky como sendo uma tecnologia. Então, tecnologia não é apenas aquela ideia, aquela noção que nós temos de ser algo físico, algo que seja robotizado, informatizado, algo que seja palpável, manipulável, mas tecnologia engloba um conceito muito mais amplo, um conceito muito mais imaterial, porque tudo isso traz consequências para a forma, né, de como o homem desenvolve, de como o homem vive em sociedade. Então, a autora Kensky, ela traz novas formas, né, de se pensar, de se compreender a tecnologia e também a tecnologia educacional. Então, ela entende que a tecnologia ela é uma extensão humana, porque ela descreve, né, tecnologia como sendo uma extensão da nossa própria capacidade humana, ao potencializar as nossas ações e também as nossas práticas sociais. Ela também entende que tecnologias permite, né, estar integrada ao nosso cotidiano. Isso certamente já é conhecido, já é entendido por todos nós, porque a tecnologia está presente, né, em todos os níveis de vida, inclusive, por exemplo, nessa videoaula, está sendo permitido pela utilização de uma tecnologia, né, uma tecnologia que possui uma história, que teve uma necessidade inicial, que possibilitou a sua criação. Né, e isso também influencia as nossas práticas diárias, inclusive os processos educacionais e organizacionais, né, trazendo novos formatos, por exemplo, na educação, né, nesse modelo de educação à distância. Tudo isso é tecnologia. E com isso nós temos novas interações sociais mediadas, né? A tecnologia media esse processo de comunicação, de interação, inclusive na educação, né? E isso redesenha o nosso ambiente de ensino-aprendizagem, o nosso ambiente educacional. Então, portanto, tecnologias não são apenas ferramentas, como a própria autora traz na sua definição. Ela argumenta que tecnologias é um novo modo de viver, é um novo modo de ver o desenvolvimento social, o desenvolvimento científico da sociedade. E, com isso, traz novas ferramentas de trabalho, novas ferramentas de educação e também, com isso, novas formas de pensar, novas formas de refletir, novas formas de agir nessa sociedade. Então, nós temos três formas de ver a tecnologia: uma tecnologia física, uma tecnologia organizadora e uma tecnologia simbólica. Física, como o próprio nome diz, né, é algo físico, algo palpável, algo que você tem acesso no mundo físico, né? Por exemplo, o papel que você escreve, por exemplo,
o celular que você está utilizando nesse momento para assistir essa videoaula, o computador. No caso da matemática, o que você pode utilizar como tecnologia física que permita ensinar algum conceito, né? Logicamente, o computador é o mais esperado, porque nós estamos num contexto de tecnologias digitais, mas também nós temos outras ferramentas, outras tecnologias potenciais, como material dourado, como a régua, como o compasso, tudo isso permite a utilização, né, de estratégias em novos formatos de ensinar a matemática. Isso é uma tecnologia física. Nós também temos tecnologias organizadoras, né, como, por exemplo, a escola, essa sala de aula virtual, novas formas de gestão de aprendizagem, né, como, por exemplo, novas formas didáticas de ensinar alguns conteúdos, novas relações pedagógicas, mediadas pelo uso de tecnologias. Então, tudo isso é o que nos permite, né, organizar melhor a nossa vida e que também é considerada uma tecnologia do tipo organizadora. E também nós temos as tecnologias simbólicas, como já foi falado, a matemática é uma forma de tecnologia simbólica, né? Ela possui uma linguagem própria que estrutura a nossa ciência matemática e também que permite comunicá-la, né, nessa perspectiva de transcendência de todo o conhecimento. Então, dessa mesma forma, nós podemos pensar em novas formas de comunicação, novas estratégias mentais, as línguas, as diversas línguas no mundo que nós temos, as linguagens de programação também. Então, são todas formas imateriais de tecnologias e que também carregam consigo toda uma simbologia envolvida que também caminha junto ao nosso entendimento de tecnologia como sendo algo criado, alguma ferramenta, algum artefato que foi desenvolvido para facilitar alguma ação humana na sociedade. Então, nós entendemos que, ao escolhermos uma tecnologia, seja na nossa vida em sociedade, seja no contexto da escola, nós temos que optar, né, mesmo que indiretamente, por um tipo de cultura que está relacionada com o momento social, político, econômico na qual estamos inseridos. Então, pensar em política, pensar em economia, são fundamentais nesse contexto tecnológico, porque determinam e condicionam as nossas atitudes, as nossas impressões, os nossos valores sobre o uso e aquisição de tecnologia no contexto social, no contexto educacional. Então, por exemplo, quando a gente escolhe a utilização ou quando a gente opta pela aquisição de um certo modelo de smartphone, por exemplo, né? Então, muito além da sua característica física, né, que é a sua função primeira, que é o ato de ligar, de comunicar, nós sabemos que indiretamente ela carrega consigo alguns valores que são também intangíveis, valores que são imateriais e que, por vezes, está agregado também ao consumismo. Então, nós temos sempre que lembrar que tecnologias não é um assunto, não é um tema neutro, né? Por mais que nós tenhamos a compreensão de que nós devemos trazer temas que sejam temas sensíveis de maneira mais neutra para dentro da escola, nós temos que pensar que tecnologias não têm essa neutralidade na sua essência, né? Então, ela não é tão pouco transparente, porque ela carrega também algumas intenções nos objetos que propicia a sociedade, né? Intenções essa de quem projeta, intenções de quem cria, intenções de quem adquire, intenções de quem divulga, comercializa, enfim, são diversas as intenções de todos os atores que estão envolvidos nesse processo tecnológico. Então, tudo isso nos leva a pensar que as tecnologias fazem parte das nossas práticas, fazem parte da nossa cultura, da nossa sociedade, mas que nós não devemos nos privar, né, de tecermos um certo juízo crítico sobre a sua utilização, né, que vai desde a sua criação, da sua idealização, das formas de comércio, né, que são apresentadas e divulgadas, e também as formas pelas quais nós consumimos, né? Então, todas
essas questões devem estar presentes na hora da escolha e na hora da utilização dessas tecnologias. Por isso que nós temos que usá-las com parcimônia, né, que é uma qualidade que prevê um conhecimento histórico dessa tecnologia e também pensar nos seus efeitos na sociedade, no meio ambiente, nas relações públicas, políticas, melhor dizendo, econômicas, educacionais e também de que forma que isso afeta a nossa compreensão psíquica, né, a nossa elaboração psíquica individual e também de maneira coletiva. Então, nós entendemos que a matemática é uma tecnologia. Nós trouxemos naquela primeira videoaula a pergunta motivadora se matemática era uma descoberta ou uma criação, né? Então, nós, por mais que isso por si só traga uma série de discussões, de perspectivas, de pontos de vista diferentes, nós vimos que a matemática ela é construída histórica, culturalmente, por uma sociedade de homens e mulheres que tinham essa compreensão, essa necessidade de resolver alguns problemas do cotidiano e também pensar, né, nas formas de projetar para as gerações futuras na perspectiva de uma sociedade também uma sociedade mais justa, né, para seres humanos melhores. Então, nós vimos que a matemática ela apresenta uma própria linguagem carregada por símbolos, né, isso é esperado, é conhecido por todos nós, e ela foi escrita e possui códigos próprios e está relacionada com todos os entes que a compõem como sendo uma linguagem. Nós vimos que a matemática ela é uma tecnologia do tipo simbólica e que assume compreensões e dimensões diversas conforme a época, impactando na matemática escolar. Então, da mesma forma que a matemática ela possui uma história, né, desenvolvida pela humanidade, ela também pode ser pensada, ela é estruturada também como sendo uma matemática escolar, né? De que forma que ela foi pensada, que ela é estruturada para ser repassada para todos os adolescentes e crianças que estão em idade escolar. Então, tudo isso é influenciada pela nossa compreensão e também com as dimensões de educação que cada um de nós assume, né? Então, nós temos que pensar também como que esse contexto é influenciado por um contexto tecnológico. Então, a matemática escolar é a matemática que ajuda a estruturar todo o pensamento e agilizar o raciocínio dedutivo, a intuição, a sensibilidade, a criatividade e a imaginação. Então, a matemática escolar não é apenas a matemática que é ensinada, mas é aquela compreensão acerca da própria matemática e que é utilizada na sociedade de um modo geral. Então, pensar de que maneiras você vai desenvolver essas habilidades nas crianças e adolescentes, ela é fundamental, né? E assim como a tecnologia, essa matemática ela é necessária à atuação diária e para muitas tarefas específicas do nosso cotidiano. E para isso nós podemos nos apropriar tanto das tecnologias digitais, né, que estão mais em alta em um contexto mais atual da sociedade, mas também desses materiais didáticos e manipuláveis, né, que nós, de certa forma, aprendemos matemática por meio deles, né, por meio de algumas práticas com material dourado, talvez com contagens a partir do ábaco, enfim, são todos esses materiais, né, que são pensados como tecnologias de extensão do nosso próprio corpo, porque potencializa o nosso fazer enquanto homem na sociedade, o nosso fazer enquanto professor em contexto escolar, e que pauta uma certa aprendizagem, né, num contexto tecnológico de seres humanos com mídias, que é uma perspectiva bastante atual e teórica acerca da utilização das tecnologias na educação. Então, nessa videoaula, nós vimos alguns potenciais da tecnologia na educação no contexto do ensino de matemática. O nosso intuito aqui foi trazer justamente discussões incipientes e introdutórias desse contexto educacional. Então, nós vimos que a integração de tecnologias no ensino de matemática oferece uma nova dimensão de possibilidades educacionais, permitindo que conceitos complexos sejam mais acessíveis e compreensíveis para alunos de todos os níveis. Então, nós vimos que a tecnologia pode ser entendida como uma extensão desse corpo humano e que nós podemos e devemos integrá-las nesse contexto de ensino de matemática. Né? Tudo isso pensando nessa matemática que é
cultural e que é historicamente construída. Então, a gente pode pensar nessas ferramentas interativas, o ensino mais personalizado, e que não apenas enriquecem o nosso ensino tradicional, mas que também prepara esse estudante para esse novo contexto social que nós estamos vivendo nesse século XXI. Né? Então, nós devemos sempre pensar em práticas e estratégias que promovam, que potencializem essas novas habilidades críticas, criativas e também colaborativas, numa perspectiva educacional e também social. Então, é importante que nós, professores, tenhamos essa clareza, essa compreensão de que nós temos que romper essa nossa zona de conforto, né, da criação e da incorporação, da integração de tecnologias digitais, inclusive, na nossa prática docente. Então, nós devemos romper essas barreiras de acesso e também fornecer suporte contínuo para outros educadores e nossos estudantes, né, garantindo que eles possam se beneficiar, né, de maneira igualitária, né, numa perspectiva inclusive, né, da inclusão, e que permita a utilização dessas inovações na educação. E com isso, a gente explora balanceadamente desafios e benefícios, avançando para uma educação matemática mais eficaz e mais inclusiva. E essas foram as referências utilizadas nesses slides. No nosso cronograma, certamente você tem outras indicações de leituras obrigatórias e complementares, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e nos vemos na nossa próxima videoaula.